Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pod Brooks, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Meu nome é Diogo Oliveira, host aqui do podcast. Estou com meus queridos companheiros, co-host Rafael Zimichute e João Vitor Santiago para mais esse bate-papo. E hoje a gente vai começar falando sobre Conan, o rei, o mago, o desvendário bárbaro que encantou aí infâncias e gerações, que até hoje é lembrado, eu acredito que mais famoso aí pela interpretação de Schwarzenegger, mas vai muito mais além do que uma pilha de músculos que não sabe nem como se comportar na frente de uma mulher, segundo o filme. Mas aprendeu. Aprendeu da melhor maneira, ele era um bom aluno. Ele era um bom aluno, diga-se de passagem. É o famoso tentativa e erro. Aliás, isso Conan tem muito, que ele é um cara, ele pode não ser letrado, pode não ser educado, pode não saber se comportar numa mesa, mas ele é muito inteligente e aprende muito rápido. Sim. Pelo que eu vi, assim. Uma coisa que eu aprendi quando estava estudando um pouco de história é que bárbaro é uma coisa que, para quem joga RPG, tem uma forma que o bárbaro é o tanque da equipe, né? Ele leva porrada e tudo. Mas, historicamente falando, como funciona? Você tem uma cidade civilizada e é atacada por outra cidade, ou você vai conquistar outros povos, os outros povos que não são da sua turma é tudo bárbaro. Porque você se diz mais inteligente das pessoas que você está dominando. Então, o fato de ser nomeado como bárbaro não quer dizer que a pessoa não tenha esse conhecimento, não tenha esse aprendizado, mas que só era colocado como músculo porque as guerras ficaram famosas. Eu acho que o Conan ele traz muito essa essência e é uma nomenclatura que combina demais com ele, porque ele não se adequa às sociedades, ele cria a sociedade própria dele conforme o tempo foi passando. Mas, para mim, particularmente, as histórias mais incríveis é quando ele ainda não era rei, quando ele está se aventurando aí pelo mundo afora e encontrando o que vier pela frente e derrubando se necessário, que o mais legal é que quase sempre é necessário. Eu sou suspeito para falar porque antes de eu saber que existia a linha literária de Espada e Magia, né? Então, assim, eu fui inserido no meio literário através de Conan. Então, vocês imaginam assim que eu li tudo, inclusive eu falei para vocês que eu tenho tudo agora no meu HD aqui, toda a coleção de Conan o Bárbaro, Conan o Cimério, Conan Rei, Rei Conan, né? Então, assim, tem tudo completinho ali, então vira e mexe, eu sento, leio, assim, sabe, com o mesmo prazer que eu lia quando eu tinha 8, 10 anos, assim, é uma coisa que é mágico, sabe? É mágico. Eu acho, assim, o John Buscema como desenhista, cara, ele conseguiu fazer um Conan que permeia, assim, daqui 100 anos a gente vai se lembrar do Conan aos moldes do John Buscema. Então, assim, é maravilhoso os traços que ele conseguiu trazer, assim, sabe, de tirar da literatura e fazer aquele estereótipo, né? Até o Schwarzenegger mesmo, assim, para quem acompanhou, tem até na Netflix, né, tem uma explicação que, para quem não sabe, é importante inserir o pessoal que o He-Man, ele foi inspirado no Conan o Bárbaro, né? Então, existe uma matéria na Netflix que ele explica toda a construção do He-Man, então ele passa por toda a construção do filme Conan o Bárbaro, que eles queriam fazer uma linha de desenho, mas ficou bruto demais, obviamente. Por que será, né? Eles não amenizaram como fizeram com o Rambo, porque o Rambo, para quem não sabe, quando fizeram o desenho, tiveram que fazer com tiro de laser para não aparecer sangue, as coisas assim, né? Com o Conan não tinha como, era espada e o pau torava. Mas eles falaram que se eles não tivessem encontrado o Schwarzenegger, eles teriam que fazer um Schwarzenegger para interpretar o Conan, né? Então eu acho isso maravilhoso, é um tema assim bacana da gente estar destrinchando hoje. O pessoal fala muito quando fala de literatura fantástica, por assim dizer, mas a minha referência maior sempre foi. E eu comecei nos quadrinhos, não cheguei os livros eu fui conhecer um bom tempo depois. Eu lembro que saía até na Marvel, ela lançava uns quadrinhos da Capitão América e no fim tinha uma história do Conan. E você lia, e tem a tentativa de Conan da Marvel, que é o Kazar, que não foi assim, para mim pelo menos, não tanto,
Que o Kazar era a mistura do Conan com o He-Man, que ele era loiro e selvagem, vivia no mundo escondido lá. Não, um desastre. Aquilo lá é um desastre. Não tinha Ele como. tinha até um gato guerreiro junto, pô, quase. Não, é um desastre, cara. E o que é legal no Conan é porque, assim, ele tem fases, né? E todas as fases são legais se você parar pra pensar assim. Porque se você pega o nascimento dele, que ele nasceu no meio de uma guerra, é bacana. Assim, pra quem não leu, eu acho bacana pra caramba. Só espero que não faça que nem o pai, que o pai, no meio do conflito lá, ergue o bebê. Naquela cena do Conan de 2011, que o pai ergue o bebê, eu só pensei assim: vão tacar o machado, esse bebê vai morrer, vai subir os créditos. Só faltou isso. Não, mas eu acho que aquele filme do Conan, ele acho que foi bem similar ao que são as histórias, né, dele ter nascido no campo de batalha. Ele era filho de um ferreiro, então, assim, nasceu no meio do campo de batalha. Eu achei que até a última filmagem, né, que é a Máscara de Acharan, se eu não me falha a memória, que é com o Jason Momoa, também eu gostei bastante, principalmente da introdução, aquela parte que ele coloca o ovo na boca, assim, e ele sai e todo mundo vai quebrando os ovos, assim, e aí ele chega e gospe o ovo no final, né? Então, assim. Caras ainda, que... Isso. Eu gostei, Rafa, mas eu achei que foi um arco que foi um pouco abortado, eu vi esses dias. Porque, assim, justamente acho que a ideia do ovo na boca era você, mesmo numa situação de combate, você conseguir manter o seu controle. Tanto que tem aquele negócio da espada ser forjada por fogo, por gelo. Eu não vi tanto isso, eu vi um pouco que, assim, eu achei que o Conan, no primeiro confronto com o vilão, eu acho que é Zimchar, esqueci o nome dele, ele acaba sendo meio precipitado, porque ele tinha tudo para fazer uma emboscada limpa, assim, de tipo, esperar o cara se virar pelas costas e matar ele não. Ele deixa a raiva suplantar ele, por isso que ele perde, inclusive, mas depois ele vai conflitar o cara. Tudo bem que ele pega 2 espadas, mas não teve... Eu não achei que teve, assim, aquela mudança que você tem até no Jornada do Herói, aquela coisa de agora você aprender... Para mim, faltou um pouco isso, apesar de eu ter gostado bastante do filme. Mas eu acho que foge, né? Se você pegar Leto assim, você não vê Conan fazendo crocodilagem com os outros. Ele é muito no tete a tete. Eu falei assim, mas vamos resolver o negócio? É eu e você, um de frente pro outro. Eu sempre me identifiquei muito com ele por causa disso, né? Eu gosto desses embates, assim, olho no olho, assim. Então, eu acho que por causa disso, a vida dele é muito cheia de altos e baixos, assim, por causa dessa coisa mais imediata mesmo. E é uma coisa que, assim, fica muito bacana, porque às vezes a fluidez da história tá por causa que você quer resolver rápido. Não tem essa enrolação que geralmente a gente vê pra criação, de aprofundamento. Não tem a profundidade do personagem melhor do que colocar ele para resolver tudo em diversas situações. Então, quando você, desde recuperar uma joia escondida até enfrentar um monstro que para todo mundo é novidade, é resolver o mais rápido possível. E para mim era uma coisa de revista em quadrinhos, mas quando eu comecei a ler os contos, eu vi que era o contrário. Os contos funcionavam justamente porque eram dinâmicos dessa forma e para mim foi cada vez mais apaixonante. Hoje, e o filme com o Schwarzenegger, ele foge dessa regra. Foge. Porque quando eles vão enfrentar lá na Torre da Serpente, eles vão na crocodilagem. Né? Eles vão, sabe, se pintam, tal, até que morre a menina que ele é apaixonado lá. Então, assim, ele foge um pouco dessa característica do confronto direto. Obviamente que depois, com as emboscadas que tem, eles acabam tendo que confrontar diretamente. Mas ele sempre vai esgueirando mesmo, pelo menos no filme, né? No filme ele tem essa característica mais abortiva, assim. Eu acho que também foi para a época do filme, né? Que se eles fizessem de um outro jeito, cinematograficamente falando, Hollywood ia ter uma certa suspensão disso daí, se fosse desse roteiro. Porque acontece, a gente sabe que tem filmes aí que você vai ver bastidores que já tinha ator cotado, já tinha roteiro aprovado, parou e foi gravado 10 anos depois. O próprio Conan Rey, que estava sendo feito, né, agora no meio da pandemia,
era para sair nesse período da pandemia e acabou tendo que ser cancelado e não sabe ainda se vai ser o Schwarzenegger ou se já vai aposentar de vez mesmo. Então a gente está esperando aí cenas nos próximos capítulos para fechar a trilogia, né? E uma coisa que eu gostei, que eu senti no Conan do Schwarzenegger, mas não senti tanto no Momoa, foi assim, a progressão de aprendizado. Assim, uma coisa que eu não gostei tanto do Momoa também foi que corta, ele já é pirata, já é isso, já é aquilo. Ali não. Você vê ele aprendendo, você vê ele pegando os primeiros aliados, você vê ele trocando assim, aquela coisa que ainda não é aquela é civilizada, ele não é civilizado, então ele fica naquela Não coisa é? de, pô, posso confiar nesse cara? Posso não confiar? Será que ele não vai me ferrar de alguma forma? Eu achei legal a conversa dele com aquele. Esqueci o nome, o asiático, que é aquele bigodão. Sim. Quais são Eu seus lembro quem que é, deuses? mas eu não lembro o nome dele agora. Acabou. Põe aí Quais nos são seus, comentários quem lembra. quais são seus deuses? Quem são seus deuses? Aí ele fala assim: o meu Deus dos ventos está acima do seu, mesmo numa montanha. Eu achei isso legal, que é aquela coisa, não é um preconceito, mas é assim, ele meio que não tem uma medida de quem é esse cara. Eu achei isso legal, assim. Aquela É, época que a pessoa. Oh, que aí traz sim, aquela coisa pela de que ele é espada. bárbaro por causa disso. Porque não é um Então, mas eu acho que assim, religioso. ó, a parte mais legal do primeiro filme, para mim, pelo menos, tá? Não vou dizer por vocês, mas é aquela parte que ele tá segurando a espada assim e fala, pô, Crown, eu nunca te pedi nada, nunca te fiz uma oração, tal, né? Mas se você também não me atender também, dane-se, É. né, mano? Mano, aquilo é a essência pura, cara, de Conan, que eu Eu adoro, sempre assim, mano. falei que o God of War copiou essa cena do Conan. Sim, Quando ele pede pro Ares dar o poder pra ele, falou, pô, isso aqui é a cara do Conan. É que aceitaram de formas diferentes, mas é a mesma Sim. essência. E eu acho até maravilhoso. porque isso faz sentido com uma cena mais no início, que é quando ele fala do Chrome, que é justamente ele falando, olha, eu não rezo, assim, eu rezo um pouco para ele, mas assim, eu sei que o dia que eu tiver morto, ele vai me receber em Valhalla, eu vou ter que responder o Enigma do Aço, senão eu tô ferrado, assim. É Sim, quase um Deus não por convicção, mas por medo, de certa Sim. forma. sim. Eu Até achei isso respeito, legal. né? Uhum. Uma coisa de respeito entre guerreiros, sabe? De pessoas que disputam o prêmio Abert na mesma Falei, né? categoria, sabe? Lê o livro um do outro para ajudar, mas tá querendo ganhar de Sim, qualquer jeito. sério. Não, assim, ó, se é para vencer, é para vencer com os dois no alto nível, Não, é assim, se eu entendeu? não ganhar, eu quero falar, eu perdi para você, então eu não perdi para qualquer É, um. entendeu? Eu perdi para alguém que eu fiz a revisão. Então, tá vendo? Teoricamente, você Exatamente. também tá lá no meio para Tô ganhar. lá vencedor. Eu, Então, assim, eu e ia isso eu dizer isso. acho da hora, acho Ganhou, bacana. Então, porque perdeu, mas ganhou. então, exatamente. Sim, Dando um exemplo assim, bem fora do contexto, uma vez eu vi uma entrevista do Anderson do Molejo, ele falou: as gravadoras que não aceitavam a gente, falou: ó, vocês não vamos gravar vocês porque a gente vai gravar música, era só música estourada. Ele falou assim: então a gente tá indo bem. Essa troca foi essa, ficou em segundo lugar do cara que tá aí no é, topo das paradas. É que assim, literatura não é uma coisa assim que só a medalha de ouro sai beneficiada. É uma Sim, coisa legal porque assim, com se certeza. você tá entre os destaques no pódio, você vai ter um reconhecimento bacana lá, porque a pessoa vai olhar para você. Até porque a pessoa que ganhou um livro, com exceção de certas pessoas que querem lançar 5 livros por ano aí, a pessoa que ganhou um livro, um prêmio, às vezes sente uma certa intimidação, por isso se o próximo livro não for tão bom quanto o primeiro. Sim. Entra aquele looping de é o atrito. problema Bom, do prêmio ser o final e não o meio. Exato. exatamente. O perigo dos prêmios literários é quando você encara o prêmio como fim da jornada do livro, né? Então, assim, eu vou escrever o livro para ganhar o jabuti. Eu vou escrever. Aí, se você não ganha, dá aquela sensação de fracasso, de falha, certo? E existem coisas que não dependem de você, né? Você fez o melhor livro, fez a melhor escrita. A gente estava conversando hoje mesmo, né, Diogo, falando sobre isso, né? Eu falei assim, na minha opinião, o livro do Diogo tem mais chance porque ele traz um ar saudosista, ele traz um ar, né? Então, assim, quem tá nessa faixa dos 35, 40 anos vai se identificar muito com o livro dele. Daí ele falou, não, mas o seu é assim, tem toda uma Não, é o que eu característica. falei. Na minha visão de editorial,
os temas que aborda no seu é muito tema que é mais famoso e vende mais. Então, Sim, é mais escandaloso, né? Então, assim, exato. só para inserir o pessoal, eu só vou falar que Jesus não morreu na cruz, entendeu? Não teve a ressurreição, né? E existem provas materiais disso, né, dentro da própria Bíblia. Então, assim, você já sabe que vai ser um tema que eu já estava trabalhando no Noite de Reis, bem escandaloso, né? E esse vai ser ainda mais incisivo, ainda mais cortante, né, na mente das pessoas. Duas coisas, Rafael. Dá para ver que você é fã do Dan Brown, realmente. E dois, assim, você foi pro vamos ganhar ou vamos perder, porque assim, é o tipo da coisa que eu acho que não tem meio termo. Ou pode dar muito legal, que a pessoa abra muito a cabeça para ver, assim, achar interessante essa realidade alternativa, ou como pode o cara já, tipo, no conceito mesmo, torcer o nariz. Tem essa coisa, mas eu fiquei bem curioso. A grande sacada é essa. Ele não escreveu para o prêmio. Já ia lançar de qualquer jeito. Ele só segurou e escreveu com o prêmio de original. E outra, a gente sabe que as críticas que poderiam vir serão críticas de pessoas não leitoras, certo? Então, isso que é o legal desse tipo de escrita um pouco mais incisiva, né? Então, assim, se eu for receber crítica, eu vou receber crítica de crente, eu vou receber crítica de católico, que não é um público leitor, um público consumidor de literatura policial, certo? Male de literatura cristã. A gente tem que entender essa realidade. Não é um público leitor, não é um público comprador de livros. Então, assim, qualquer crítica que venha nesse sentido, né, não afeta, porque a pessoa vai mais pela forma do assunto. Eu não acredito porque é a minha fé, né, do que a pessoa parar, olhar e falar, poxa, eu acho que tem alguma coisa aqui que pode ser proveitoso. Vamos debater esse assunto, vamos conversar sobre o assunto, né? Então, eu acho que não sou eu, mas muita gente começou a ler Dan Brown pela polêmica. Então, óbvio. é uma forma de atrair mais leitores. Aí eu fui ver que, assim, é uma obra de ficção. Você vai entender que, por mais que escreva de forma convincente, não é a realidade. Se você souber separar, você continua comprando e lendo os demais livros da pessoa. Mas eu lembro que era uma época assim, que queriam não deixar entrar na escola. Chegava a esse ponto aí. Sim. Por preconceito. Não por qualidade literária, não por diversos afetos nesse sentido, né? E voltando a falar do Robert E. Howard, ele teve exatamente essa mesma... Eu ia chegar nesse ponto, porque eu já cheguei a ver começos de livros reeditados, audiolivros, em que o narrador fala assim, olha, Deus perdoa, porque não era preconceito, era uma coisa da época que fazia assim, e segue a história. Então já começa dando desculpa, ou seja, em algum lugar estão falando isso para se desculparem no começo do livro. Porque, assim, diferente do que muita gente acha, que ele criou uma era iboriana, né? Que é a Hiperbórea e tudo mais, mas na verdade aquele universo que ele criou é o que alguns cientistas acreditam que seja a humanidade antes da nossa humanidade. Entendeu? Então, isso que eu acho. O cara em 1900, o cara já estava assim, coisas que e a gente tá assim, hoje em dia que a gente está conversando se nós somos realmente a primeira e única humanidade ou se já tiveram outras humanidades antes de nós. E a gente sabe que dentro da ciência nós somos a quarta geração de humanidade, né? Pelo menos para a ciência. A gente não está falando de religião, a gente não está falando de criacionismo, daí por diante. A gente está falando de religião. Religião, quer dizer, ciência, eles acreditam que a gente já está em várias texturas de humanidade que já passou. E ele trabalha exatamente essa anterior a essa nossa, que tem uma média de 8 a 9 mil anos, né? Então é muito bacana, muito legal esse universo que ele conseguiu criar, cara. Eu acredito que se continuar do jeito que tá, com o pessoal começando a chupar chupeta, a gente vai se aproximar da quinta era da humanidade, entendeu? Se é que a gente já não tá, né? Não, porque tem umas coisas. Uma vez eu fiz um curso que o cara falou assim: a gente tá na mudança de eras. É porque ninguém olha aqui. Na mudança, no meio da mudança, ele não tá olhando. Verdade. Tá participando da mudança.
E ele falava isso antes de ser criado a inteligência artificial do jeito que é hoje, ou do jeito que as pessoas queriam beber reborn e chupar chupeta. E eu já vi mais de uma pessoa falar que a inteligência artificial vai ser uma coisa análoga à invenção da energia elétrica. Assim, no sentido de revolução para a humanidade. Há um bom tempo atrás, antes da pandemia, tinha um livro muito bom do Ray Kurzweil, que ele voltou a ficar famoso agora que a inteligência artificial voltou, mas ele tem a Era das Máquinas Espirituais. Eu lembro que estava em inglês, The Age of Spiritual Machine. Você não acha esse livro para comprar? Não sei agora que relançaram alguns, né? Porque aí eu conheci o Ray Kurzweil, que ele era o cara que previa as coisas e dava certo lá no Vale do Silício. Isso na época que estava o filme do 007 falando do Vale do Silício, o cara estava lá fazendo as coisas. Ele não ganhou a fama e dinheiro que nem algumas pessoas montaram empresas lá, mas todo mundo ouviu o cara. E ele falava que chega um momento assim que você pode estar numa simulação. E assim, como é que você faz para sua inteligência artificial não querer exterminar você mesmo? Você coloca ela dentro de uma simulação para ela simular como se fosse, e isso tudo ir rodando e ela não fugir dali. E ele levanta esse questionamento de, pô, será que a gente não é uma simulação? Que é daí que eu tirei Tanto que tem até uma brincadeira que o pessoal faz, que fala assim, será que você não está vivendo um sonho que um dia você foi dormir, você está numa Matrix própria, né? E isso eu já me perguntei, porque eu lembro muito claramente de um dia que eu fui dormir na casa da minha avó, e eu lembro que essa noite durou muito. Parecia que eu tinha dormido uns 3, 4 dias seguidos, de tanto que eu sonhei. E eu fiquei com medo. Poxa, será que eu tô vivendo aquele sonho, daquele dia que fui dormir na casa da minha avó? Ou realmente, você eu acordei no hospital, né? É legal, foi uma das bases quando eu criei o meu demônio interdimensional, foi nessa daí. Será que a gente não é uma simulação de um jogo e que conseguiu sair e tá ali? E, assim, são questionamentos. Desde que saiu o Matrix, que isso ficou mais famoso, mas é uma teoria que já vem eu vou dar um spoiler aqui de um livro futuro, tá? De um livro que vai, talvez daqui 2 anos, já vai estar pronto aí. Que existe realmente um código universal criacionista. Então, assim, tudo que a gente tem no nosso universo, isso está comprovado em pesquisas, né? Que a gente tem códigos que eles se repetem dentro do nosso universo. Aí o pessoal entra aquela questão, será que nós não somos um tipo de Sims aqui, de algum garoto que está jogando e está brincando com as nossas vidas, né? E a gente chama esse garoto de Deus? Ou será que a gente, de fato, tem uma vida própria, tem escolha própria, ou tudo que a gente fez até hoje já não está pré-programado para alguém, sabe? Então... Isso explica até a nossa parte mais irracional também. Às vezes, assim, aqueles impulsos que a gente não quer controlar, às vezes é a nossa programação, de uma certa forma. Sim, a sua natureza, né? Latente ali. Então, mas isso são histórias para a próxima história do Gregory Evans aí, tá? Não percam os livros aí. cenas dos próximos capítulos aí. Então, se vocês achavam que já tinha um tema bem escandaloso, tem um aí que vai ser um pouco mais. Será que nós somos códigos genéticos de alguma criança que está brincando no computador dela, ou será que nós somos de fato seres independentes, né? É o famoso lá, será que Deus joga dados, entendeu? Que é mais ou menos isso. Será que é aleatoriedade ou simplesmente é tudo calculado? Que é o caos, né? Na verdade, para quem leu Origem do Dan Brown, a teoria que ele fala que assim, Deus, para conseguir criar a humanidade, ele usou o caos. É a única forma de você conseguir criar a humanidade como chegou hoje, é quando pega a coisa, balança aqui e vira um caos, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Começamos com Conan, já fomos para... E deixa eu... Meu Deus, eu me perdi. Eu ia falar um negócio do Conan novo, agora me fugiu a cabeça. Assim, o pessoal meteu o pau e tudo nesse Conan novo, nesse Conan de 2011, mas eu gostei. Eu gostei bastante, cara.
Eu vou falar Só que nem Thiago. vocês pontuaram algo que eu acho que é muito coerente. Não teve a linha crescente que o primeiro Conan teve, né? Isso realmente eu acho que foi uma falha, mas apesar que o filme é muito longo também, sabe? Então, É. talvez Não, e eles. hoje, assim, hoje não, mas de uns 10 anos pra cá, ninguém mais aguenta assistir essa cena com fundo musical e ele treinando, andando de cavalo. Já pegaram pra Sim, assistir um episódio de Cavaleiro do Zodíaco? Você vê como é chato, já que você tá acostumado com a dinâmica de hoje. Seiya, Shiryu, Ikki, e vai, foca, música, e não acontece nada. Aí você fala, meu, não dá. Eu ponho no vezes dois até chegar na parte boa, né? Porque hoje a dinâmica tá diferente, não vai funcionar. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Santiago nos bastidores. Junta o pessoal que é fã ao extremo dos quadrinhos e da literatura, que só aceita adaptação se for 100% fiel. Junta eles com os fãs do Schwarzenegger, que só aceitariam um novo filme do Conan se fosse com o Schwarzenegger. E aí junta esses dois juntos, vai começar a falar mal do filme. então, mas sabe o que é uma coisa que é engraçada no primeiro filme? Quem foi o roteirista dele foi o cara que fazia os roteiros das revistas em quadrinhos. Entendeu? Que era o John Buscema, esqueci agora o nome do, do roteirista. É o mesmo roteirista. E é engraçado que o mesmo roteirista, ele colocou um vilão que não aparece em nenhuma história do Conan. Ele é um vilão do Ku ou Conquistador, que é um cara pré-Conan, né? Que é o rei da Atlântida, daí Tinha por diante, né? aquela arminha cheia de laminazinha, assim. Isso, a Sociedade da Serpente. Eles são inimigos do Ku ou Conquistador. Em nenhuma revista em quadrinhos, no, nos livros, né, do Robert A. Howard, não tem. Quer dizer, tem com o Tem Ku, não tem do Conan. mas não tem do Conan. E o cara criou, né, reviveu um inimigo do Ku e transportou para o Conan. Então, assim, às vezes não dá pra Essa gente frase ficou também. muito boa, velho. Reviveu o Falar inimigo assim, do ó, tem que ser fiel aos quadrinhos. Eu acho que não precisou ser fiel para ser muito bom. O primeiro. Exato. O segundo já foi fiel aos quadrinhos e foi muito ruim. Assim, o Destruidor. O Destruidor, ele é absurdamente ruim. Assim, em tudo. Em É que tudo. ninguém Assim, o fala desse roteiro. aí, né? Então, mas, e depois. E outra curiosidade também que as pessoas passam porque ficou muito ruim, quando o Schwarzenegger assinou o contrato, era para 3 filmes, né? Aí o Destruidor foi tão ruim, tão ruim, tão ruim nas bilheterias e em todos os aspectos, que eles decidiram mudar o foco para o Red Sonja. Ficou pior ainda. Que foi pior ainda, entendeu? Aí não é nem o Conan, é o. Nem Conan. É o Schwarzenegger, mas ele não é nem o Conan, acho que é Calidor, alguma coisa assim. É um negócio assim, criaram. É o Conan, mas não é o Conan, né? Tem pra chamar de Red Sonja. Mas assim, agora tá sendo lançado agora um novo Red Sonja, esse parece ser top, né? Esse aí promete ser uma coisa bacana, muito bem feito. Torcemos, né, para que o Red Sonja merece um filme à altura e tem um baita de um roteiro assim que merece uma adaptação cinematográfica à altura, né? Essa coisa dela ter sido violentada e ela entregar a vida para a deusa dá poderes e você só pode entregar o seu corpo para alguém que te vencer numa luta. Cara, só isso daí já dá um baita episódio. Mas eu acho que assim, antigamente era muito fechado para isso. Depois que comecei a trabalhar com histórias, que eu fui entender que adaptações e a mídia em que você vai soltar ela, é sempre bom você ouvir o profissional que está há muito tempo, porque ele vai saber o que funciona ou não funciona. Eu creio que o cara chegou com um roteiro maravilhoso do Conan, alguém chegou e falou, isso aqui não vai vender. Precisa mudar isso aqui, mudar isso aqui. A gente precisa de um cara mais tela de cinema, né? Porque a maioria dos inimigos do Conan morria muito rápido, por assim dizer. Sim. Não era algo que permeava. Eu acho que a Sociedade da Serpente entrou bacana ali, porque ela se manteve viva desde a morte do pai dele no filme,
até ele coincidir de encontrar ele de novo. E ainda jogou a ascensão do Darth Vader e seu Tulsa Doom, né? Que ainda zerou. Então, eles aproveitaram um monte de coisa e funcionou. Claro que não é fiel. Se tivesse internet, ia ter gente falando que não foi assim que aconteceu nos quadrinhos. Não, mas não eu tive muitos pesadelos, cara, com aquele vilão, cara. Quando eu era criança, cara. Cobra, cara. Cara, eu tive muito pesadelo com aquilo. E depois eu ia lá e queria assistir de novo, né? Pode falar. Não, pode falar. Aquele treinamento que ele faz com a espada, e você vê que, tipo, as armas eram um peso de verdade. Tudo. Sim. Eram coisas que não tinha efeito especial na época. E mesmo quem ele ficou 6 meses treinando. 6 meses treinando para fazer aquela cena. Entendeu? É coisa absurda que a gente vê. É óbvio que ia dar certo, né? Eu vi que ele, velho, já hoje, pegando e refazendo aquela cena com a espada que ele tem guardada. Ele tem a espada original guardada ainda. Mas eu gosto. Pode falar. Uma coisa que você falou, Diogo, do quadrinho assim, tem que pegar gente mais coisas de cinema. A gente vê isso no filme naqueles 3 primeiros filmes dos X-Men, que botaram eles todos de couro preto, porque realmente, eu acho que se fosse naquela época, você colocar o uniforme original do quadrinho, o pessoal ia estrear. Então, que funcionou tão bem que depois os quadrinhos adotaram o uniforme igual do filme. Então, mas agora, nesse Deadpool versus Wolverine, ele pegou o uniforme clássico do Wolverine e ficou top. Sim. E ficou muito bom. Você acha que nos anos 2000 iam fazer um uniforme com aquele jeitão? Com aquele nível, Então, mas assim, para e pensa, o Superman precisou mudar o uniforme? Não. O Flash precisou mudar? Não. Assim, o Capitão América precisou mudar? O tecido e a costura. Mas ele é mais claro. O Capitão, ele é mais escuro. Ele botou um mix de uniforme com colete. Assim, ele tem o azul, mas... Sim, mas você vê que não mudou drasticamente. Sim. Né? Ele fez uma adaptação tal, beleza. Então, se você vê qual foi o único que mudou? O único que mudou drasticamente foi os X-Men. E foi um baita de um fracasso por causa disso. Ninguém aceitou tão bem. A gente tem que ser honesto com relação a isso. O pessoal dos quadrinhos, o cara quer assistir lá ao cinema, entendeu? O cara quer ver o Homem-Aranha com o uniforme do Homem-Aranha. Ele não quer ver o Homem-Aranha que nem dos Vingadores lá, que criou aquele uniforme vermelho com dourado ridículo, sabe? Não combinou. Aquilo lá ficou feio demais. Feio assim, mas feio com força, né? Aí tem que ir lá, voltar e falar assim que o uniforme deu pau lá e voltar a usar o velho, sabe? Porque os caras querem inventar coisa onde não existe. Diferente do uniforme negro, que o uniforme negro ele foi bem trabalhado para entrar na história, sabe? Daquela coisa dos Guerras Secretas, o Homem-Aranha tá com o uniforme todo rasgado, aí ele vê com os caras e fala, pô, mas vocês conseguiram uma costureira aqui? Fala, não, tem uma máquina lá que você só coloca lá e de repente cai lá uma bola preta e toma o corpo dele, a gente não sabia na época que era um simbionte e tal, né? Mas assim, pô, a introdução do uniforme negro, cara, foi espetacular e foi muito bem aceita pela comunidade na época, né? Pô, era uma época que assim, você tinha muito tempo para trabalhar isso no quadrinho. Hoje parece que é muito rápido, porque quantos anos, não foram edições, foram anos que ele ficou com o uniforme negro ainda, o Peter Parker ok, e dava alguma coisa que aquilo era o novo Homem-Aranha, para depois ele começar a enlouquecer mesmo. E 2 coisas também. Você vê que no próprio Guerra Secretas tem uma coisa errada, tem uma cena que ele pergunta lá pro Reed Richards, acho que o Thor, vocês mudaram o uniforme. O uniforme de vocês faz algum truque, faz alguma coisa? Mas não, são só roupas normais. E uma coisa que você falou, Diogo, é que eu acho que o quadrinho, principalmente dos anos 2000 para cá, ele começou a se estruturar em 3 pilares. Mega Saga do ano, aliás, prelúdio para Mega Saga do ano, consequências da Mega Saga do ano. Aí você volta para o prelúdio da Mega Saga do ano. Eu dei uma baita pausa em leitura de quadrinhos, porque eu já não estava mais de saco cheio de ver isso aí. Eu esperava sair tudo para tentar acompanhar depois. É por isso que eu migrei para os mangás, né?
Porque os mangás ele tem começo, meio e fim. Sim. E eu acho que mata Exceto a One Piece. Marvel, mata a DC, é exatamente essa coisa do eterno, né? Do eterno. Tanto que agora criaram um novo Homem-Aranha, pô, ficou top com o moleque lá, que é o Miles Miles Morales. Morales. Mas ele vem sendo É, trabalhado há muito tempo para ser sim, inserido. mas o que eu tô falando, eles recriaram um novo universo que ficou muito bom. Ficou muito bom. Achei que ficou até melhor que o Peter Parker, na minha opinião, né? O Peter Parker ficou tanto tempo que ficou desgastado até. Sim. Mas Eu o acho Miles que perdeu a Morales, essência do que já foi o Peter Parker, né? Porque o Homem-Aranha era aquele herói lá que ele era sem renda, que fazia selfie para vender no jornal e sobreviver como herói. Conforme as coisas foram se atualizando, a origem dele já não fez mais muito sentido. E ele foi sim. criando responsabilidade que a gente sabe que, calhar ser herói e manter tudo aquilo já não faz muito sentido. E pegou aquele, acho que era Homem-Aranha Supremo, se eu não me engano, que é um que o Otto Otávios toma o corpo dele, ele fica. Mano, acabou com, né? Acabou com aquela magia do Peter Parker daí por diante. Então, assim, pra Sim. mim, deu essa caída aí nesse sentido, né? Pra mim, o Homem-Aranha ele vai até a saga do clone. Depois Depois é é tudo um ladeira abaixo. sonho ainda que ele tá vivendo. E uma coisa também era assim, era como, de certa forma, como ele mudou. Que, por exemplo, ele antes era aquele estudante, depois faculdade, que ia equilibrando tudo. Depois, quando ele casa com a Mary Jane, a gente vê como que a vida dele como Homem-Aranha começa a custar para ela. Tanto que, Sim. vira e mexe, eles estão um tempão assim, muito perto de se divorciarem. Porque, imagina, sei lá, eu sou Homem-Aranha aqui. Cara, acontece alguma coisa, tem que desligar a transmissão e ir embora. Quer dizer, você nunca pode contar comigo para um compromisso. Imagina isso num casamento. Assim, eu acho isso legal, até porque, convenhamos, o Peter Parker, gente, ele não é bom da cabeça. Sim, Ele tem esse senso de responsabilidade insano até. Ele é um cara que é dotado de ataque de fúria. Você já viu quando o Peter Parker fica revoltado de verdade? Quando ele sim. resolve pegar o vilão, vem cá, pega ele pelo gogó, vem cá, vamos resolver isso agora. Ele bate tipo quase um justiceiro. Ele tem umas coisas ali meio debaixo da superfície, ele é demolidor. Quando estoura, ele tem um equilíbrio muito, muito delicado. É muito tanto que tem o Back in Black, que é quando ele dá uma surra no Rei do Crime, que ele atentou contra a Tia May. Tem uma história que é justamente ele resolvendo que, cara, eu vou derrubar tudo, eu vou derrubar todo o criminal lá. No Guerras Secretas tem esse acesso, né? Quando ele descobre que os X-Men estão fazendo uma reunião com o Magneto e eles não querem se envolver na guerra, né? Aí ele sozinho dá um pau nos X-Men inteiro, né? Ele Sim. tem esse acesso de fúria e dá um pau em todo mundo, né? Não, Aí tem isso uma é uma. cena na última caçada de Craven que ele Sim. desmorona e ele levanta todo o destroço sozinho. Você fala, meu, por que ele não fez isso? Tocou a cara de um monte de gente e fica guardando isso. Vocês chegaram na Caçada Sombria, quando eles matam Kane, que eles pegam todos os heróis, o pessoal do Kraven pega os heróis com tema de aranha para fazer como se fosse um sacrifício para o Kraven voltar? Sim. Cara, o Peter Parker Ele... virou basicamente uma aranha humana. Cara, não sei se vocês lembram que ele pega a Sasha Karavinoff, faz a aderência no rosto dela e puxa. Sim. Cara, ele virou um monstro ali, basicamente. Até contra o Duende Verde, né? Para quem acompanhou aquela última batalha com o Duende Verde original, foi a mesma coisa. Ele ficou tão possesso com a morte da loirinha lá que ele bateu tanto que eu acho que quando a nave entrou no peito do. Que ele tá batendo no cara, aí o Duende Verde chama a aeronave para espetar nas costas do Homem-Aranha, mas ele dá o Ele pulo e espeta no peito dele, né? O filme do Sam Raimi fez muito bom, porque ficou igualzinho. Você fala, cara, Sim. é a cena que você queria ver mesmo no cinema, é isso. Só foi mais pra Exatamente. baixo. Só veio aí embaixo. Detalhe, Mas- aí é a magia do cinema.
Não, e não pode mudar nunca. Eu acho que essas adaptações a gente tem que, eu acho que tem que realmente olhar com o olhar do cineasta, né? Então, assim, o Conan acertou em cheio no primeiro, ele errou em cheio no segundo, errou em cheio no Red Sonja. Na minha opinião, ele acertou com o Jason Momoa, acho que fez uma história muito boa, muito competente, uma história com começo, meio e fim, coerente com o anime, coerente com a parte cinematográfica propriamente dita, sabe? Mas não vingou, acho que foi o momento errado de lançar, né? Então acho que foi uma coisa que talvez se tivessem feito num seriado, como foi feito o Game of Thrones, talvez Eu acho teria Tem muita história para isso, né? que talvez pudesse ser uns 4 ou 5 anos depois. Por quê? Eu acho que com Game of Thrones as pessoas se acostumaram mais à violência, porque assim, o sim, Conan de 2011 ele é extremamente violento. Talvez as pessoas não tivessem acostumado com o nível por causa do Schwarzenegger, assim. Eu acho que talvez o pessoal, que salvo engano, o Jason Momoa ele foi o Conan antes de ser o Khal Drogo, não foi? não, foi depois. Foi depois. Foi depois. Talvez. Mas o que é interessante do Game of Thrones é que assim, ele foi uma sequência do Spartacus. Então, assim, o Spartacus abriu o caminho para esse tipo de público. Aí viram que Game of Thrones tinha essa mesma vibe e tudo mais. Aí Conan, quando o Jason Momoa estourou com o Game of Thrones, né, que ele morreu, tudo mais. E aí veio o Conan o Bárbaro. Aí veio um pouquinho depois. Mas o Khal Drogo que chamou A atenção do. a atenção. Mas eu não sei se o The Rock faria um Conan mais produtivo do que o Jason Momoa. Acho que seria um. Porque ele fez um bom Hércules, né? Se a gente Foi. parar para pensar assim. Eu Ele cheguei fez a ver, um bom Hércules. E eu acho o The Rock mais carismático que eu gosto muito do Momoa, mas eu acho que o The Rock ele tem aquele carisma dele negável, assim. Talvez um Conan Rei, né? Eu acho que seria Eu mais acho que assim, a depois cara que o dele. Conan já tem assim os súditos dele, a cidade, ele tem a quem proteger. Eu acho que o carisma do The Rock vai calhar bem. Se não, aí tem que ser um cara mais fechadão, igual o Schwarzenegger foi. E assim, a gente Sim, sabe, né? Se não fosse a dublagem brasileira, os filmes do Schwarzenegger seriam bem difíceis de engolir. Você já com assistiu certeza. a legendada? Sim. Schwarzenegger, vamos dar. Vocês já tiveram o prazer de ver? Assistam Grande Dragão Branco, tá no Amazon Prime. Assistam legendado. Tenham esse prazer, por favor. Vocês verem o Van Damme falando. E Ginhote? Cara falando todo. Se eu não Não, entende mas se metade do que ele você, fala. se você pegar as dublagens brasileiras, ou elas são geniais, ou elas são estapafúrdias, né? Ela não tem um meio tempo, assim, um negócio que é legalzinho. Então você tem o Yu Yu Hakusho, que é o ápice da dublagem brasileira, entendeu? Você tem, assim, o ápice, e você tem Cavaleiros do Zodíaco e Naruto, que estragaram na dublagem também, entende? Que você pega, vou dar um exemplo, assim, clássico, o Orochimaru, não sei quem de vocês já assistiu o Naruto, então, assim, o Orochimaru, ele é um cara que ele tem uma vibe de serpente. Então, quando ele fala no original, ele tem uma coisa... Sabe, que parece o sibilar de uma serpente. Só que quando vai pro brasileiro, oi, tudo bem? Oi, eu sou o Orochimaru. É que não sei... Meu Deus, Cara, é muito ruim. O Cavaleiros do Zodíaco, o original do japonês, é fantástico. O Seiya, uma voz. Então, chega aqui no Brasil, e dessa peca sua, sabe? É Eu senti isso. bruxante. Assisti de novo no Amazon Prime o Black Kamen Rider com a áudio original. Cara, ele tem uma voz grave, você tem entonação de raiva, você tem entonação de quando ele não tá tão nervoso, ele vai conversando. Chega no Brasil, soco gafanhoto e pulinho, porque se era para o público infantil, colocaram uma dublagem mais infantil. Mas assim, nitidamente não era para o público infantil ali, quando o original. Então os caras pecam, assim, diferente, você vê o Yu Yu Hakusho, que pra mim é o meu favorito,
ele trouxe uma coisa que é uma ginga que deram liberdade também para os caras fazerem, né? Assim, pô, esse personagem que ele lembra muito um carioca. Oi, e aí, tudo bem? Ô, tal, você é grande, mas não é dois. Então, assim, tem aquela ginga. Então, ele trouxe uma coisa bacana, ficou abrasileirado sem perder a essência. Mas os Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece também, assim, eu acho que pecou. Então eu prefiro assistir no original, no áudio em japonês. Eu acho que é muito mais lucrativo e vantajoso para não perder a essência. Mas o brasileirado ficou bem ruim, mano. Uma coisa que eu sim. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Pode falar você. Uma coisa que eu senti na redublagem. Tira para o ímpar aí. Do Cavaleiros, que foi assim, pelo menos aquela cena do Tyrion contra o Máscara da Morte. Eu achei a redublagem bem melhor que a original, assim. Ele parece que não está se contendo de tanta raiva, ele fica arfando, ele fica falando assim, parece que ele tá com uma raiva que não cabe dentro dele. Ali na normal ele tá furioso, tá com raiva, mas ele tá com uma gana assim que você não vê no Shiryu. O Shiryu sempre aquele cara calminho, tranquilo, gente boa. Até que o Máscara da Morte conseguiu perturbar tanto o juízo dele que ele, peraí. Que é uma das melhores cenas do Cavaleiros, aquela reação dele. Começa desde o dedinho ali, aquele polegarzinho movendo, você olha assim, fecha o punho, só assim, caraca, agora, velho, finalmente! Mas assim, pra mim vai envolver duas coisas. Ele fica cego e perder a parte de cima da armadura. E aí depois ele começa a lutar. Então, mas a minha bronca com o Cavaleiro do Zodíaco é exatamente essa. Eles começam a lutar depois que já estão todo ferrado. Sabe? Isso é um erro, cara, que, por exemplo, Lost Canvas, quem leu, porque não tem a animação cortou no meio por causa de verba. Aí fizeram aquela porcaria do Ômega, né? Mas assim, o Lost Canvas. Não, nem assista, porque só tem uma parte legal que é quando o Ikki vem, né? Eu vou dar um spoiler aqui, porque é a melhor parte do anime mesmo. Que tem um cara. Tem um inimigo lá que o poder dele é destruir a armadura. Então, onde ele toca, destrói a armadura. Aí todo mundo tem medo de lutar com esse cara. Aí quem que chega? O Ikki, entendeu? O cara que ferra com tudo. Aí o cara vai e destrói a armadura dele. Isso aqui não é nada. A armadura ressuscita, entendeu? Aí vai dar um pau no cara. Ele fala, pô, mano, é que virou o counter dele, né? Eu gosto das lutas de counter, assim. Então é a única parte do Ômega, assim, que salva o anime. Fora isso, cara, pode deletar tudo porque é muito ruim. Mas o Lost Canvas, que só tem em mangá, e não foi escrito pelo Kurumada, é importante deixar bem claro sobre isso, mas ele constrói uma história linear, sabe? Então, assim, os caras não perdem a armadura, não perdem isso, mas ele tem uma construção muito mais bacana, uma coisa mais vívida, e, tipo assim, e que faz a elevação da história para eles chegarem no sexto sentido muito mais, assim, palpável do que foi com o Seiya, né? Então, assim, o tema... Vamos combinar. O do Seiya era assim, musiquinha, aí vinha essa Seiya, sobrevive, e pronto, acontecia. Acabou. Então, essas falhas que o Kurumada tem na escrita dele, né, de tirar o poder do rabo e chegar, entendeu? Pô, aquela parte que ele chega contra o Saga, mano, ele tá surdo, cego, mudo, ele não tem mais coisa. Ah, não, mas agora é só o instinto, agora é só... Não, meu, não, é muito forçado. Aí chega na próxima saga, ele tá lá normal, tá enxergando, tá, sabe? Então, assim, ficou muito forçado, muito forçado. O Lost Canvas não, o Lost Canvas ele constrói um roteiro, cara, muito, 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 muito bom.
sabe? Então, assim, aí o tema morre no meio lá, só que aí, como ele ressuscita, que é o pulo do gato, sabe? Então, assim, cara, ele constrói uma coisa muito bem feita, muito bem feita. E aquela coisa do Hades, falar assim, ó, quando eu terminar de fazer a pintura do céu de todos os rostos da humanidade, o mundo vai acabar. Meu, aquilo dá aquela sensação dos nós que somos escritores de suspense, né? De contagem regressiva, sabe? A cada rosto que ele pinta, Que é muito mais legal do que as 12 horas acabarem. das 12 horas da casa. Que Entendeu? nunca Não dá. acaba. Não, é igual o planeta Mercuzindin, né? As 12 horas duraram 50 igual o Episódio. planeta que precisa de 1 hora. Mas a pintura no céu foi uma coisa muito mais gostosa de você ver do que o relógio ou Bem mais artístico também, né? bem mais Porque artístico, ela cara. vai se construindo. O relógio era só um monte de fogo que ia apagando. Até porque o relógio é Tinha um colega implícito, meu que na ele comprava verdade. o mangá e levava para a escola. Só que ele só lia no intervalo. Eu falei, deixa eu ler durante a aula de português. Aí a professora falava, a aula ficava lá embaixo, aqui, ó, carteira. Tem essas construções que eu acho que assim pecam, né? Mas se voltando a falar agora do Robert Howard ou do Conan, essa construção foi muito bem feita, porque se você vê, ele passa por muitas fases, o Conan. Então assim, você tem ele pirata, a fase dele pirata é muito legal, é muito bem construída. Você, para mim, a fase que eu mais gosto é dos Aesiris do Deserto, que tem assim a minha história favorita, minha história assim, eu amo Conan Rei, mas tem uma das histórias que tem um cara que é tipo o capitão dele, né, que ele quer tomar o lugar dele. Aí ele contrata uma feiticeira, porque o medo do Conan é sempre os feiticeiros, né? É o Sim. counter natural do Conan, são os feiticeiros. E ele contrata essa feiticeira que faz uma magia, ele fica com medo de segurar numa arma. Aí ele vira um medroso. Cara, essa história é maravilhosa, mano. Ele vai pro meio de uma montanha, lá ele vira um eremita no meio da montanha, aí tipo um espírito, cara, que é, não sei se chega a ser tipo um crown disfarçado, alguma coisa assim, né? Aí vai ensinando ele a pegar de novo nas armas, assim, para ele voltar a pegar. Só que quando essa menina que ele encontra na montanha lá, vai ser morta, ele tem que pegar numa arma para salvá-la. Aí ele quebra a maldição. Na hora que ele quebra a maldição, ele volta lá no acampamento dos Aesiris do deserto, mano, e maceta geral. Mano, aí vem a menininha que era a namorada dele daquele episódio lá, aí a menina fala, eu sempre te amei, eu nunca gostei do cara, ele dá um tapa assim nela, assim, ó. Rapaz, ele pega o cavalo e vai embora, assim, sabe? Pô, esse episódio é muito épico, assim, é o meu favorito de todos. Depois, obviamente, tem um outro que ele vira um gladiador, esse é bem legal também, daí ele é quase como que chama? Ele junta os escravos lá e faz uma rebelião, né? Coincidentemente é na Quilônia, sabe? Então, assim, é uma coisa pré-Rei Conan, assim, sabe? Depois ele vai lá e acerta as contas com o rei, né? Ele mata o rei com a mão, assim, né? Para quem leu Conan Rei, o primeiro episódio é épico, né? Que ele é um grande general do cara, pega o cara assim, e pega a coroa. Agora eu que sou rei desse negócio aqui, cara. Porque Conan Reis, você Espetacular. acha que foi toda uma coroação, que foi cumprida? Não, foi assim. Nada, foi na Passagem de força. coroa. Ele passou para ele mesmo. Esse aqui que me faz ser rei, mano. Daqui, ó, colocou na cabeça dele, cara. É maravilhoso, cara. Eu acho que todo o Conan Rei, a construção toda de Conan Rei é muito boa. Por isso que, assim, a saga é a minha favorita. Então, se você pegar de todas as fases, a fase favorita minha é o Conan Rei, né? Porque quando ele se apaixona pela Zenúbia, que ele vai lá salvá-la do castelo, era tipo o Shrek, né? Que ela tá presa no castelo, ele tem que salvá-la do dragão, que não sei o quê, e ele se apaixona por ela, é legal essa fase. Aí tem a fase que é a minha favorita,
porque ele tem o Zéfiro, não sei se vocês lembram do Zéfiro, que é o bobo da corte dele. E o bobo da corte, ele luta muito, assim, ele é um cara, assim, ele é um guerreiro também e tal. Aí o Conan, ele tá lutando lá contra as magias dos caras e acerta uma flecha nele. E ele tem que sobreviver uma noite cheia de tormentas. E quem o salva é o Zéfiro, que o Zéfiro atravessa, assim, a flecha, né, do peito dele, assim, e faz o curativo e tem que enfrentar os demônios até chegar ao amanhecer, cara. Cara, é lindo, assim, todo assim, o Conan Rei, assim, ele E é é uma coisa que eu espetacular. gosto, porque não eram, apesar de serem histórias que eram várias seguidas, ela não tinha uma certa regra que ficava repetitiva, igual alguns Sim, seriados antigos, que você sabia que tipo acontecia aquilo, aí era alguma coisa que aparecia, um desafio, uma reviravolta, e você fala, era muito inesperado o que podia acontecer e o que ele enfrentava sim. também era muito diferente. Para mim, que E, leu 90 para 2000, imagina para quem leu na época que lançou. né, eu li no Você- começo dos anos 90, cara. Eu acompanhava em tempo real, cara, os acontecimentos, mano. Era muito louco, era muito satisfatório, assim, sabe? E dele ter tem um dos episódios também que eu gosto muito, que ele tá empapuçado do palácio, né? Ele fica de saco cheio do palácio, assim. Ele fala, meu, esse monte de gente aqui babando aqui, que não sei o quê. Não, ele pega o cavalo e sai escondido, assim, aí ele tromba a Sonja no meio do caminho, assim, né, mano? Eles vão ter uma aventura, os dois lá, tal, dele. Agora eu tô revigorado, agora eu posso voltar pro... Cara, é muito bom, mano. E ele é o cara que vai à frente, assim, sabe, das batalhas, né, mano? É muito da hora, muito bacana. Antigamente, os reinados, os reis, eles treinavam cavalaria e se enfrentavam justamente porque eles iam para as batalhas. Depois que veio essa coisa do rei só dar ordens e ficar lá no castelo. Por isso que era Sim, interessante. Para mim, a fase do Conan Rei é uma das melhores que tem para ler, justamente por causa disso. Porque sempre batia aquela, pô, e quando ele ficar entediado de ficar aqui parado, né? Não tem emoção, que vem da fase do Conan Bárbaro, que já é muita agitação, não tem nada para ele salvar, nada para ele resgatar, já tem dinheiro suficiente. E quando você sim. acha que tipo, vai acabar ali o que tem para fazer, vai surgindo novas coisas que movimentam a história. Não, com certeza. E é legal porque, assim, ele treina o filho dele pra ficar no lugar dele, né? O Sim. Con. É muito legal, muito bacana. E, e uma das reviravoltas que eu mais gosto do Conan Rei também é aquela parte que ele descobre que o filho menor dele tinha sido sequestrado pelo grande inimigo dele, que era um mago lá, o mago da serpente, e eles têm lá na Ciméria uma coisa que eles têm que colocar a mão em cima de um tronco, aí o pai tem que descer o machado, se a criança não tirar a mão, é porque ele é digno de ser um cimério, né? Aí o garoto tirou a mão assim na hora de bater o machado assim, depois, você não é meu filho, você é uma vergonha, que não sei o quê, né? Daí, porque ele achava que a mão dele ia ser decepada mesmo assim, né, mano? Então, assim, meu, É, é muito boa a construção. essas jogadinhas assim, são sempre adaptadas e usadas em vários. Se você pegar o Kingsman mesmo, que o pessoal cuida do cachorrinho lá no treinamento, no final tem que dar um tiro, é o mesmo prelúdio, né? O cara, pô, Sim, não vou matar o que eu cuidei. É que, cara, podia colocar o braço para ser decepado, mas a premissa da história é a mesma. Então você vê que o que a gente usa hoje de narrativa vem muito dessas histórias antigas, assim, da época que nem quadrinho direito tinha. Para mim, eu sou sim. apaixonado nessas obras de arte mais antigas em questão de literatura, porque é onde eu aprendo que o pessoal só vai beber na mesma fonte. Aí só muda a roupagem e vai colocando. É que nesse Kingsman, só assim, uma curiosidade policial, diga-se de passagem, os antigos eles falavam para treinar o cara para matar alguém, porque assim, um policial ele é treinado para matar uma pessoa, né? É importante a gente Sim. entender isso. Um policial ele é treinado para dar um tiro na caixa aqui. Então, o que eles faziam? Os antigos, né? Assim, até 1980, eles davam um gato para você, falavam assim: você mata o gato. Se você não sentir remorso, você mata o cachorro. Se você não sentir remorso, beleza, você tá pronto para ser policial, você pode enfrentar. Senão os caras já te encostavam numa administração já e você ficava o resto da sua vida numa DM ou numa portaria, alguma coisa assim. Eles não deixavam a pessoa ir pra rua porque ele falava que a pessoa era É. medrosa, entendeu? Covarde. Ele falava que a pessoa era covarde, né?
Então, mas tem essas lendas que os antigos contam, assim. É que são só lendas. A gente sabe que toda lenda tem um fundo de verdade, né? E essas verdades que é que nos encantam, assim, né? Então, e a gente usa nos livros. Quando você consegue escrever uma coisa fantasiosa a ponto de ser convincente, alguém acreditar que aquilo aconteceu, tá no caminho certo. Já não é mais técnica, é talento mesmo. Bem, senhor, a gente está aí para 1 hora aí já de podcast. Vamos encerrar por aqui para não cansar o ouvido de quem está acompanhando a gente. Acredito que o tema inicial manteve-se no Conan, mas quem ficou até aqui viu que tem muito mais coisa. Se você ficou aqui até agora, já deixa o like aqui no canal, se inscreve, comenta qual era o nome do companheiro do Conan lá, chinês, japonês, não sei qual a ascendência dele, asiática, e também qual é a sua fase preferida do Conan, se era o Conan Rei, Conan Bárbaro, Corsário ou dentre outras. Vou me despedindo aqui, acompanhe-nos nas redes sociais e a gente volta no próximo episódio com um tema mais caótico ainda. Com certeza. Valeu, gente. Valeu.